primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o que é a genômica. Depois que a gente começou a fazer os sequenciamentos dos genomas e ter informação de milhares de marcadores que cobrem todo o nosso genoma, então uma informação quase completa do livro da nossa vida, combinando isso com a bioestatística e a bioinformática e os conceitos, tanto de genética como fisiologia, a gente tem uma habilidade muito grande hoje de desvendar a estrutura e as funções do genoma. E tem vários exemplos de aplicação, mas a herança de doenças gênicas, né, em humanos, em animais, a questão do risco de doenças complexas, então o risco de ter um ataque do coração, o risco de ter um câncer, pode ser medido através da genômica. E além disso, tratamentos hoje já estão sendo determinados para as pessoas de acordo com o código genético que elas têm. E, claro, dentro da agricultura e da produção animal, a seleção genômica, que é o que a gente mais vai falar aqui, é a principal aplicação. Mas eu trago esse exemplo da Angelina Jolie. Ela, ao fazer o teste para 2 marcadores, ela descobriu que ela tinha um risco elevado de 5 vezes para câncer de mama e 30 vezes, até 30 vezes para câncer de retirada das mamas, para diminuir ou para minimizar os riscos que ela tinha com relação a essa doença. Então, um exemplo muito forte da importância da genômica, da confiança que se tem hoje nela e da aplicação prática dela, no caso, em humanos, e a gente vai ver mais aqui na questão da seleção do gado corte. O que é um marcador? São locais conhecidos no genoma em que existem diferenças entre os animais. Então, a letrinha que o animal carrega varia de um indivíduo para outro. Por exemplo, um pode ter a letra G, o outro pode ter a letra T. E com isso a gente pode associar essas diferenças no genoma com diferenças em produção, com diferenças em resistência à doença, em qualidade de produto. E isso permite que depois a gente selecione os animais com base em informação só no genoma, sem precisar conhecer o seu desempenho. Esses marcadores do tipo SNP ou SNP são os mais comuns. Eles estão distribuídos em milhões pelo genoma e são muito fáceis de automatizar, de fazer em larga escala. Então, milhares, centenas de milhares num único teste. Por isso, são os mais usados hoje. Depois que houve o sequenciamento do genoma bovino, publicado em 2008, a grande diferença nos marcadores, que eles já têm andado há tempos aí, é que a gente passou de ter poucos marcadores para ter dezenas de milhares de marcadores. E com isso, a gente consegue prever com muito mais precisão e cobrir toda a variabilidade genética que existe entre os animais. A maioria das doenças, a maioria das características que nos interessam, elas são poligênicas, afetadas por muitos genes. E por isso a gente precisa de muitos marcadores, o que a genômica nos proporcionou. Como é que funciona a seleção genômica? A gente precisa de um conjunto de animais, que a gente chama aqui de população de referência, em que a gente tem os genótipos, que são os marcadores por todo o genoma, e os fenótipos, o desempenho desses animais em características de importância econômica. E a gente usa modelos matemáticos para associar esses marcadores com as características, estimar o efeito dos marcadores. E uma vez feito isso, a gente usa o que a gente chama de uma equação de predição, e em candidatos à seleção que só tem o genótipo, a gente coloca os genótipos dele nessa equação e tem uma previsão do valor genético deles, o que eles vão transmitir para a sua progênie, muito adequada quando eles ainda são jovens e mesmo antes de observar o desempenho deles. Então, a gente pode ter uma seleção mais precisa. O chave disso é a gente criar uma população de referência ampla que gere equações de predição confiáveis. A gente tem o que a gente chama de equação do melhorista, né? Que ela, na verdade, é o ganho genético anual e ela nos diz quanto que a gente está avançando com o melhoramento, quanto de sucesso a gente está tendo nas nossas iniciativas. E o importante da genômica em relação a essa equação é que ela acelera
o ganho genético. Por quê? Porque a gente tem maior acurácia, principalmente em idades mais jovens, pela correção de pedigree, por uma estimativa mais precisa do parentesco entre os animais e também por uma estimativa de quão boa foi a amostragem dos genes que o indivíduo recebeu dos seus pais. Então, isso é o que a gente chama de amostragem mendeliana. A gente consegue reduzir o intervalo de gerações, selecionando os animais mais cedo, e também manter a variabilidade genética, controlando a consanguinidade. O que é importante da genômica? Ela é mais útil para aquelas características mais difíceis de melhorar pelos métodos clássicos. Então, a gente tem grandes programas de melhoramento aqui no Brasil, mas a genômica vem agregar naquelas características que a gente tem dificuldade de avançar pelos métodos clássicos. Nas de baixa habilidade, nas que são limitadas por um sexo, naquelas medidas tardiamente, por exemplo, para a gente saber a longevidade, a habilidade de produção de uma vaca, a gente precisa esperar praticamente toda a vida útil dela. E tem poucos fenótipos, como eficiência alimentar, adaptação, ou que requerem o sacrifício e a exploração do animal como uma questão da qualidade de carcaça, da qualidade de carne e da saúde dos animais. Como é que está isso no mundo? Tem funcionado? Isso aqui é um exemplo do gado de leite. O gado de leite foi onde começou a genômica em bovinos. Por quê? Porque para selecionar um reprodutor precisava 5, 6 anos até que as filhas dele estivessem produzindo leite. Aí a gente tinha o fenótipo dele e a avaliação precisa. Com a genômica, o ganho num índice econômico que reflete a lucratividade do sistema produtivo da América do Norte, esse ganho passou de $17, quando a genômica foi introduzida, para 46, e quando foi implementada plenamente na rotina das avaliações, praticamente quadruplicou o ganho genético. Por quê? Reprodutores muito mais jovens foram selecionados, o intervalo de geração reduziu muito e também a precisão das avaliações. Então, isso é basicamente foi uma revolução no gado de leite na América do Norte e hoje em todo o mundo. O que fez isso? Que a tecnologia... Isso aqui é o número de animais genotipados. E aqui, quando estava começando, muito poucos, e desde 2018 já superam 2 milhões de animais com genótipos dentro dessa avaliação. E essa parte vermelha aqui são as fêmeas jovens. Então, uma adoção completa da tecnologia pelo sistema produtivo. E o gado de leite, o gado de corte, perdão. O gado de corte também começou na sequência. Aqui eu estou trazendo o exemplo do Angus na América do Norte, que é a maior população hoje genotipada, chegando hoje por volta de 800 mil animais. Mas eles começaram em 2010 com 2 mil animais na população de referência e a partir da adoção foi crescendo e hoje está perto dos 800 mil animais. Por que a adoção é tão grande? Porque tem modelos que, como esse, que é o mais usado hoje, adotado na América do Norte, no Angus, por exemplo, e também aqui a gente adota na maioria dos programas no Brasil, em que a gente pode combinar as informações de pedigree fenótipo, que são as da avaliação tradicional, com os marcadores SNP e fazer uma avaliação aprimorada pela genômica, com mais acurácia, maior precisão de seleção dos animais jovens, mas também, à medida que esses animais jovens têm fenótipos, esses fenótipos retroalimentam o sistema, mantendo a precisão dessas equações de predição. Aqui o exemplo do Angus nos Estados Unidos, né? Aqui em azul é a avaliação tradicional, que a gente chama de BLUP, né, no melhoramento, e em verde os primeiros testes do single step, e aqui quando eles implementaram em 2017. Esse é o valor da acurácia. Então aqui para peso ao nascer, um ganho de praticamente 50% em acurácia. Peso a desmama também cresceu a acurácia. E peso ao sobreano da mesma forma. Então, uma seleção com maior precisão, fazendo com que os criadores investissem na tecnologia. Bom, e aqui no Brasil, como é que a gente está, né? A maioria dos programas de melhoramento, se não todos, das principais raças de corte, tanto zebuínas quanto taurinas, já tem ou estão no processo de implementação da avaliação genômica. Nós já temos mais de 100 mil genótipos nesses programas, né, passando amplamente dessa marca, e
de acordo com os projetos, depois o Roberto vai falar mais disso aí, né, que a gente tem em parceria aí, a gente pode prever que, pela dimensão da pecuária e a dimensão do número de programas de melhoramento e o investimento que tem dos produtores, que o Brasil, em poucos anos, vai alcançar esses números e talvez até ser o maior, como a gente tem o exemplo da IATF, né, também na genotipagem, no uso da genômica, pode se tornar aí o maior player mundial também. A gente teve a satisfação de publicar ainda em 2012 a primeira avaliação genômica, no caso da raça Hereford e Braford, focada em resistência ao carrapato, uma característica de difúcia mensuração e muito importante para o uso de taurinos em cruzamento nos tópicos. Tem o exemplo do sumário genômico Embrapa, a BCZ, uma parceria, então, entre a Embrapa e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, e eu botei aqui também o giro leiteiro, que a Embrapa também, não é o nosso objetivo aqui, mas a Embrapa também tem parceria na produção de leite, aí também lançando sumários para avaliações de gado de leite no Brasil. Essas publicações estão todas disponíveis no site da Embrapa, vocês podem pesquisar lá nas publicações, pela genômica e pelas raças que tiverem interesse, e vão ver lá essas publicações. Aqui, bom, os ganhos em acurácia com as avaliações genômicas aí do Nelore, a BCZ Embrapa, GenePlus. Aqui em azul, a acurácia média dos animais genotipados antes de incluir a informação genômica e em vermelho depois de incluir. A questão do azul ser antes e o vermelho ser o melhor, depois não tem nada a ver com a minha preferência pelo internacional. Esses slides foram cedidos lá, essa apresentação foi cedida pelo Henrique Torres Ventura, lá da BCZ, então eu agradeço ao Henrique, mas realmente aqui a gente observa um ganho de, por volta de 50% em média, em praticamente todas as características avaliadas no sumário ABCZ. Temos um trabalho também em fase de validação e implementação com a raça Angus. Aqui um primeiro estudo com 1.400 genótipos, mas vamos chegar numa parceria que está se agregando com produtores, com a própria Associação Brasileira de Angus e com as OETs, chegar a um início aí das avaliações genômicas com 6 mil animais genotipados na raça Angus, ganhos em acurácia para todas as características, destacando aqui a introdução da resistência ao carrapato, né, através da contagem de carrapato, e também da questão de pelo curto, né, a adaptação dos taurinos aos trópicos. No Hereford e Braford já temos um trabalho de mais tempo, aí, chegando a 7 mil animais na população de referência, também focando bastante nas características de adaptação, pigmentação ocular, pelo curto e resistência ao carrapato. A grande vantagem disso é a gente poder selecionar os animais sem ter que expor ao parasitismo, mas identificar os animais mais indicados para o cruzamento no Brasil Central e aliado, claro, às características tradicionais de produção. Trago um exemplo aqui de uma validação que a gente fez lá na Fazenda Brahma com animais Braford, né, e de usar touros de alta resistência ao carrapato e de baixa resistência. Touros testados pela genômica e depois contando carrapatos nos filhos. Média dos touros de baixa 22, dos touros de alta 15. Nesses bezerros a gente observou então uma redução de 1/3 na contagem de carrapatos em uma geração por usar a informação genômica. Já estou finalizando aqui esse nivelamento, mas eu queria enfatizar aqui que a gente tem diferentes características, né? Aquelas tradicionais, pesos, ganhos, medidas corporais, scores visuais, vão ter poucos ganhos com a genômica, porque a gente pode medir nos animais com facilidade antes da seleção. Características mais limitadas a um sexo, que a gente tem menos fenótipos, como, por exemplo, características de carcaça, precocidade de novilhas, prenhez, facilidade de parto, perímetro total, a gente vai ter um ganho médio com a genômica. Mas o ganho mesmo a gente vai ter naquelas características de difícil mensuração e de alto valor econômico que não estão nos programas. Produção de eficiência alimentar, emissão de metano, resistência a parasitas, longevidade, qualidade de produto. Aí que a gente vai poder fazer a grande diferença com a genômica no gado de corte. E para vocês lembrarem dessa conversa inicial, então, a genômica vem para acelerar o melhoramento genético. Nas características tradicionais,
combinando os marcadores para ter maior acurácia, trazendo novas características de alto valor econômico. Isso vai dar oportunidade para os criadores criarem diferenciais nos seus rebanhos. Então, selecionar um rebanho Nelore para maciez, para marmoreio, eficiência alimentar, ou, por exemplo, um taurino mais resistente ao carrapato, mais adaptado aos trópicos. Acho que esse vai ser o grande diferencial que a gente tem condições de produzir aqui no Brasil, na condição tropical, como uma grande diferencial em relação à pecuária de todo mundo. E claro que a gente está buscando cada vez modelos mais eficientes para a redução do custo da genotipagem e também cooperar entre as instituições para ter maiores populações de referência.